colegas queridos do quinto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar no nosso módulo 4. Neste módulo 4, ele está falando sobre medidas. Então, nós vamos continuar a nossa aula de medidas. Já vimos quais são as medidas de massa e quais são as medidas de comprimento. Vimos como comprimento o tamanho, que é medido em metro, que é a unidade fundamental. Vimos que nas medidas de massa, a unidade fundamental é o grama. E existem as outras também que nós usamos com mais frequência. Na aula de hoje, nós vamos ver medidas de capacidade. O que é medidas de capacidade? São aquelas medidas que se referem a líquidos, como, por exemplo, nós utilizamos o litro e o mililitro, que são as unidades mais usadas. Então, as mais usadas são o litro e o mililitro. Mas assim, como nos outras medidas, existem os múltiplos e existem os submúltiplos do litro. A unidade fundamental é o litro. A unidade principal é o litro. Do lado de cá, eu tenho os submúltiplos do litro, que são aqueles menores que o litro. E do lado de cá, eu tenho os múltiplos do litro, que são aqueles maiores que o litro. Menores que o litro, eu tenho, ó, decilitro, que é o DL, tenho o centilitro, que é CL, e o mililitro, que é o ML. Maiores que o litro, eu tenho decalitro, eu tenho hectolitro e eu tenho quilolitro, que é o QL. Então, ó, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Quais são que nós mais usamos? Nós usamos mais o litro, e usamos também o mililitro. É o que a gente mais usa, litro e mililitro. Tanto que quando a gente vai comprar muitas das coisas, a gente ou encontra o L ou encontra o ML. Isto é os mais usados, litros e mililitros. Os outros nós quase não usamos, eu nunca usei um desses aí. Então eu só uso o litro e o mililitro. Aí eu venho para transformação de unidades. Ó, se eu estou em litro e quero ir para mililitro, ó, estou em litro e quero ir para mililitro, então eu vou multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000. Se eu estou em mililitro e quero ir para litro, eu vou dividi-lo por 1000. Olha só o exemplo aqui, ó. Eu tenho 7 litros e quero colocar eles em mililitro. De litro para mililitro. Aqui, ó, estou em litro e quero ir para mililitro, vezes 1000. Então, eu vou pegar, ó, 7 vezes 1000 é igual... 7 vezes 1000 é igual a 7.000 mililitros ou ml. Agora, se eu estou em mililitro, ó, 7 mililitros, e eu quero esta medida em litros. Estou em mililitro e quero a medida em litros, então eu vou dividi-lo por 1000. Vou pegar, ó, 7 dividido para 1000. Eu já sei que na divisão, a minha vírgula, ela desloca 3 casas para a esquerda. Ela estava aqui. Então, aqui, ó, veio para aqui uma, veio para aqui 2, veio para aqui 3 casas à direita. À esquerda, 3 casas à esquerda. Então,
Quando eu quero de litro para mililitro, eu multiplico por 1000. Se eu quero de mililitro para litro, eu divido por 1000. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou em litro e quero colocar em mililitro, a minha vírgula ela vai deslocar 3 casas para a direita. Quando eu estou em mililitro e quero ir para litro, a minha vírgula vai deslocar 3 casas para a esquerda. Então, podemos ver que a transformação de medidas não é diferente das medidas de capacidade, as medidas de massa e as medidas de comprimento. Todas três, a transformação é da mesma forma. Se você vai pular uma casa, 10, 2 casas 100 e 3 casas 1000. Então isso daí é importante lembrarmos para a gente transformar as medidas. Essas medidas, nós podemos ver que a medida de capacidade se refere a líquido. Sendo assim, todas elas ou são medidas em litro ou elas são medidas em mililitro. Uma outra unidade de medida muito usada é a unidade chamada de temperatura. A temperatura, ela é medida em graus, se for no Brasil, em outros locais o Fahrenheit e em outros locais o Kelvin. São 3 tipos de termômetro que nós temos. O usado no Brasil é o grau Celsius. Então foram 3 pessoas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Eles então inventaram esse termômetro. Qual é a diferença entre esses 3 termômetros? Primeiro, é a ebulição e a fusão. O que é fusão? Fusão é quando a água gela. Ebulição, quando a água ferve. Sendo assim, o Celsius, ele usa como a parte de fusão do gelo 0 grau e a parte que ferve 100 graus. Então, a escala Celsius, ela começa de 0 e vai até 100 graus. Já a de Fahrenheit, ela é diferente. A de Fahrenheit, ela começa com 36 graus. Fahrenheit. Então, não é graus, é Fahrenheit. Graus é Celsius. Ela começa com 36 Fahrenheit, porque ele diz que a água só entra em fusão a partir de 36 graus. E ele vai bem mais do que 100 graus. Isso é o que ele afirma. Já Kelvin também é bem diferente de Fahrenheit. Ele diz que a fusão dele é 200 e alguma coisa. Então, 230, 240, alguns é 230. Então, ele começa a contar a partir de 230. Então, se a gente for comparar esses 3 termômetros, a gente vai ver que a temperatura vai ser diferente em cada um deles, porque cada um deles tem um ponto de fusão e o ponto de ebulição diferentes. Neste caso, nós usamos o termômetro chamado graus Celsius. Este termômetro, geralmente, ele é usado para medir a temperatura do corpo humano e a temperatura do meio ambiente. Ela é usado o grau Celsius. O corpo humano, ele tem uma temperatura normal de 36 graus a 36 graus e meio. Então, se você chegar até 36 graus e meio, a sua temperatura está boa. Mas se passar acima disso, podemos dizer que a pessoa está febril. Então, nós já sabemos então que a nossa medida é grau Celsius. Celsius, então, se eu quero medir aqui, ó, a temperatura do meu corpo, 35,6 graus Celsius. Celsius por quê? Porque ele homenageia Celsius, que foi o criador do termômetro que nós usamos em nossos dias. O termômetro, então, serve para medir a temperatura.
Essa temperatura, ela pode variar. Variar como? Acima de 0 grau ou abaixo de 0 grau. Quando está muito frio, que está congelando, é abaixo do 0 grau. E quando está quente, mais ou menos, é lá acima, mais quase já chegando aos 30, 28, por aí. Até 18, 21 ainda é um pouquinho quente. Então, podemos dizer que o grau Celsius, ele usa o 0 para fusão, é quando tudo congela, e usa também acima do 0 a ebulição, quando ele está esquentando. Nós podemos ver então que todos os dias na TV passa a temperatura do outro dia. Por quê? Porque eles usam o termômetro para medir isso daí. Depois das medidas de temperatura, nós temos a medida de tempo. O tempo. A Lua, ela não tem luz própria, como já sabemos disso. O brilho que vemos é a luz do Sol refletida na superfície lunar. Essa luz, ela varia de acordo com a posição da Lua em relação ao Sol, formando assim as fases sequenciais da Lua. Mas por que eu estou falando disso? Porque a Lua também ela serve para medir o tempo. Então, temos como medidor de tempo, temos o Sol, temos a Lua, os dias, os meses, o ano, o século, a década. Então, tudo isso serve para medir o tempo. Na atividade de vocês, ele vem dizendo o seguinte, que um ano, ele leva 12 meses, ou 365 dias o ano normal e 366 dias o ano bissexto, que é aquele que tem um dia a mais no mês de fevereiro. O bimestre. O bimestre é a junção de 2 meses. O trimestre, 3 meses, quadrimestre, 4 meses e semestre, 6 meses e assim por diante. Além disso, nós temos o milênio, temos séculos e temos anos. Já sabemos então, a cada 10 anos nós temos uma década. A cada 100 anos nós temos um século. E a cada 1000 anos nós temos um milênio. Então nós podemos ver 10, 100 e 1000. Igual nas medidas que nós vimos de capacidade, nas medidas de massa, nós vimos essa regularidade, 10, 100, 1000. Então, temos o ano, que é a unidade fundamental, temos a década, que é 10 anos, temos o século, que é 100 anos, e temos o milênio, que é 1000 anos. Então, as medidas de tempo, elas também podem ser transformadas em anos, séculos, décadas e milênios. Além do mais, nós podemos ver que uma coisa que nós muito utilizamos para a medida de tempo também é o relógio. O nosso relógio, ele é medido em 60. A unidade fundamental dele é 60. 60 o quê? Minutos. 60 minutos eu tenho 1 hora. Então, assim também como eu uso hora e minutos, nós também temos hora, minutos e segundos. Se eu quero minutos, eu vou multiplicar por 60. Se eu quero segundos, também eu vou multiplicar por 60, para mim saber quanto tem em 1 hora. Então, neste caso, nós também podemos transformar as unidades de tempo em horas, minutos e segundos. Então, primeiro vem horas, depois vem minutos e depois vem segundos. Esta é a unidade de tempo. E a que nós mais utilizamos, nós não podemos dizer que nós mais utilizamos, porque nós utilizamos os 3. Mas a que mais utilizamos é hora e minutos. Então, quando eu quero passar de um para outro, se eu quero passar de hora para minuto, vezes 60. Agora, se eu quero fazer o contrário, de segundos para minutos, divide para 60.
de minutos para a hora, divide por 60. Então, é aquele jogo de sinais de ida e volta. Se você vai, vezes. Se você volta, divisão. Esses assuntos, então, medidas de tempo, de temperatura e capacidade, são as atividades que faremos nas 2 aulas que vamos ter de matemática nesta semana. Então, ó, beijos e até a próxima aula.